Em apenas 6 horas, 800 deles estariam mortos. Mas às 6h15 da manhã de 21 de agosto de 1942, o coronel Kionao Ichiki não sentia nada além de certeza. Ele estava na borda de um coqueiral em Guadalcanal, observando a linha defensiva americana do outro lado de um riacho raso. Atrás dele, em silêncio, estavam 917 dos guerreiros mais condecorados do Império Japonês. Eram homens que haviam marchado vitoriosos por toda a Ásia, uma força de elite que nunca havia conhecido a derrota. Ichiki olhava para seus adversários, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, e via apenas o que sua doutrina o ensinara a ver: homens fracos, indisciplinados. Um produto de uma cultura que não entendia o sacrifício. A inteligência japonesa era clara. Eles não possuíam o espírito guerreiro que tornava um soldado japonês invencível. Eles iriam quebrar ao primeiro sinal de um ataque determinado. Eles sempre quebravam. A confiança do coronel não era apenas arrogância pessoal, era a política oficial de um império inteiro. Mas a realidade que o aguardava do outro lado daquele riacho iria abalar essa crença até seus alicerces. Esta é a história de como uma única batalha em uma ilha esquecida despedaçou um dos mitos mais perigosos da história militar e mudou o curso da Guerra do Pacífico. Para entender como Ichiki e seus homens marcharam com tanta confiança em direção à própria aniquilação, precisamos primeiro examinar a poderosa ideia que os cegou para o perigo que estava bem à sua frente. A confiança do coronel Ichiki não nasceu do vácuo. Ela foi forjada por décadas de uma doutrina militar que se tornou uma verdade inquestionável. O Yamato Damashi, o espírito do Japão. Isso era muito mais do que patriotismo. Era a crença fundamental de que os soldados japoneses possuíam uma superioridade espiritual inerente, uma força de vontade capaz de superar qualquer desvantagem em armas ou números. Enquanto as nações ocidentais construíam máquinas, o Japão forjava guerreiros. Essa convicção estava enraizada na própria mitologia da nação, que ensinava que o povo japonês descendia da deusa do sol, Amaterasu, e que seu imperador era uma divindade viva. Lutar não era um dever cívico, era um ato sagrado. Essa filosofia mística encontrou sua prova no mundo real em 1905. A vitória esmagadora sobre a Rússia, uma potência europeia, chocou o mundo e confirmou tudo o que os líderes japoneses acreditavam sobre si mesmos. Uma nação asiática, menor e menos industrializada, havia humilhado um gigante ocidental. A lição parecia clara e irrefutável. O espírito triunfava sobre o aço. A vontade derrotava as armas. A guerra russo-japonesa tornou-se o modelo para o futuro, transformando uma crença cultural em uma doutrina militar rígida. Nos anos 30, essa doutrina havia se solidificado. Os oficiais japoneses eram ensinados que os soldados ocidentais, e em particular os americanos, eram espiritualmente deficientes. Eram vistos como produtos de uma cultura materialista e branda, que valorizava o conforto individual acima do sacrifício coletivo. Eles não lutariam até a morte, eles se renderiam, eles fugiriam. E os primeiros meses da Guerra do Pacífico pareceram provar essa teoria de forma espetacular. Nas Filipinas, dezenas de milhares de defensores americanos e filipinos entraram em colapso em semanas. Em Singapura, o que Winston Churchill chamou de o pior desastre da história militar britânica, mais de 80 mil soldados aliados se renderam a uma força japonesa com metade do seu tamanho. Em todos os frontes, o padrão se repetia. As forças ocidentais, com todo o seu equipamento e recursos, não conseguiam igualar a ferocidade e a determinação de soldados que pareciam não temer a morte. Para os estrategistas em Tóquio, a conclusão era óbvia. Os americanos eram exatamente o que eles sempre acreditaram que fossem. Essa avaliação se estendia especificamente ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A inteligência japonesa os havia estudado e não encontrou nada de impressionante. Eram uma força pequena, mal equipada em comparação com o exército e sem experiência recente em grandes combates. Na avaliação do quartel-general imperial, eles eram tropas de guarnição, homens brincando de ser soldados. Mas o que os analistas japoneses não viram, escondido nos manuais de treinamento e forjado em exercícios exaustivos, foi uma transformação silenciosa. Os fuzileiros navais estavam se tornando um tipo diferente de guerreiro, um que a doutrina japonesa era incapaz de compreender.
e essa incompreensão seria paga com sangue. Enquanto os japoneses debatiam sobre a fraqueza espiritual americana, o major-general Alexander Van de Grift não tinha tempo para filosofia. Ele estava focado em algo muito mais urgente: manter seus homens vivos. A promessa havia sido de 6 meses de treinamento intensivo para sua primeira divisão de fuzileiros navais antes de enfrentarem o combate. A realidade foram 3 semanas. A Operação Watchtower, a invasão de Guadalcanal, foi lançada em uma corrida frenética, com homens espalhados pelo Pacífico e equipamentos essenciais ainda sendo descarregados em docas na Nova Zelândia. O desembarque em 7 de agosto de 1942 foi quase anticlimático. 11.000 fuzileiros pisaram na praia e encontraram pouca resistência, alcançando uma surpresa tática completa. Em menos de um dia, eles haviam garantido o prêmio: o campo de pouso inacabado que logo seria batizado de Henderson Field. Por um breve momento, pareceu que a tarefa seria mais simples do que o esperado. Mas os fuzileiros estavam prestes a aprender uma lição brutal. Tomar uma ilha é uma coisa, mantê-la é outra completamente diferente. Então, na escuridão da noite de 8 de agosto, o inferno chegou pelo mar. Uma força naval japonesa, movendo-se com precisão mortal, emboscou a frota de escolta aliada. Na Batalha da Ilha de Savo, 4 cruzadores aliados foram pegos de surpresa e transformados em destroços em chamas, afundando rapidamente e levando mais de 1.000 marinheiros com eles. Foi uma das piores derrotas navais da história americana. A reação do comando naval foi rápida e devastadora para os homens em terra. Temendo mais perdas para seus preciosos porta-aviões, o almirante retirou toda a frota. Os fuzileiros na praia observaram, impotentes, enquanto os navios que traziam sua comida, sua munição pesada e sua única esperança de reforço desapareciam no horizonte. Eles estavam sozinhos. Essa sensação de abandono é uma das provas mais difíceis que um soldado pode enfrentar. O que você faria nessa situação, deixado para trás com recursos limitados e o inimigo se aproximando? Deixe sua resposta nos comentários. É fascinante ver de que parte do mundo vocês que valorizam essas histórias estão assistindo. Essas não são narrativas para qualquer um. Elas exigem uma certa apreciação pela resiliência humana. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que a coragem desses homens nunca seja esquecida. Os homens de Van de Grift haviam capturado seu objetivo, mas agora eles eram prisioneiros dele, isolados em uma ilha que o Japão já estava se movendo para reconquistar. E o primeiro contra-ataque estava a caminho, liderado por um homem que não tinha dúvidas de que os empurraria de volta para o mar. O coronel Ichiki desembarcou na noite de 19 de agosto, movido por uma confiança absoluta. A inteligência japonesa havia sido falha, relatando poucas tropas americanas e levando Ichiki a acreditar que enfrentaria, no máximo, 2.000 defensores. Na realidade, 11.000 fuzileiros esperavam por ele. Mas esse número, mesmo que ele o conhecesse, provavelmente não teria alterado seus planos. Em um ato de arrogância que selaria seu destino, ele ignorou ordens diretas para esperar pelo resto de seu regimento e marchou imediatamente em direção a Henderson Field. Ele queria a glória só para si. O que acontece quando uma fé inabalável colide com uma realidade brutal? Ichiki não sabia, mas seu elemento surpresa havia sido comprometido por um ato de coragem quase sobre-humano. Um patrulheiro local das Ilhas Salomão, chamado Jacob Vosa, havia sido capturado por uma patrulha japonesa. Durante o interrogatório, eles o torturaram com baionetas, deixando-o amarrado a uma árvore para morrer. Mas Vosa não morreu. Depois que os soldados partiram, ele roeu as cordas que o prendiam e, sangrando profusamente de múltiplos ferimentos, rastejou por quilômetros através da selva. Ele alcançou as linhas americanas e deu o alarme minutos antes que a primeira onda de ataque de Ichiki fosse lançada. À 1h30 da madrugada de 21 de agosto, o ataque começou. A primeira onda de soldados japoneses avançou através de uma faixa de areia na foz de um riacho que os mapas americanos chamavam incorretamente de Rio Tenaru. Eles gritavam Banzai, com as baionetas caladas, executando a tática de choque que sempre havia quebrado a moral dos seus inimigos. Era um ritual testado e comprovado de terror psicológico. Como uma tática que sempre funcionou pôde falhar de forma tão espetacular? Os fuzileiros não correram. Eles não entraram em pânico. Eles mantiveram suas posições
e responderam com uma disciplina de fogo fria e metódica. Metralhadoras posicionadas para criar campos de tiro cruzados abriram fogo e a faixa de areia se transformou instantaneamente em um matadouro. A artilharia, que já havia registrado as coordenadas durante o dia, despejou projéteis com uma precisão devastadora sobre as formações de ataque. As ondas de soldados de elite de Itiki foram desintegradas antes mesmo de chegarem perto das linhas americanas. Ao amanhecer, a carnificina da noite deu lugar a um contra-ataque implacável. O general Van de Grift ordenou que os fuzileiros e tanques leves cercassem os sobreviventes japoneses, que estavam presos em um coqueiral. A batalha que se seguiu foi metódica e brutal, sem misericórdia de ambos os lados. Ao final da tarde, tudo havia terminado. Dos 917 homens de Itiki, aproximadamente 800 estavam mortos. As baixas dos fuzileiros foram de 35 mortos. A notícia da aniquilação completa do destacamento de Itiki foi recebida com choque e incredulidade em Rabaul e Tóquio. Era simplesmente impossível. Em vez de questionar a sua crença fundamental na superioridade japonesa, os comandantes chegaram a uma conclusão diferente, uma conclusão que era simples, lógica e fatalmente errada. A conclusão fatal do alto comando japonês foi que Itiki não havia falhado por causa da resistência americana, mas porque havia levado poucos homens. A resposta, portanto, foi escalar. O comando da próxima tentativa foi dado ao Major-General Kiyotaki Kawaguchi, um oficial mais experiente e cauteloso. Ele lideraria aproximadamente 6.000 homens da veterana 305ª Brigada de Infantaria. Kawaguchi estudou os relatórios do massacre no rio Tenaru e entendeu que um ataque frontal seria um suicídio em massa. Seu plano era mais astuto. Ele conduziria seus homens em uma marcha secreta de 20 quilômetros através da selva impenetrável para atacar o perímetro sul dos fuzileiros, uma área que ele acreditava estar fracamente defendida. Uma longa e estreita crista, coberta de grama e se estendendo como um dedo em direção a Henderson Field, seria sua rota de ataque. O que Kawaguchi não previu foi que a selva de Guadalcanal seria um inimigo tão formidável quanto os próprios fuzileiros. A marcha transformou-se em um pesadelo logístico. Os homens lutaram contra um terreno que parecia projetado para destruir formações militares. Trilhas desapareciam, rios bloqueavam o caminho e a vegetação densa tornava a comunicação quase impossível. Suas tropas chegaram às posições de ataque exaustas, desorganizadas e com os suprimentos perigosamente baixos. Do outro lado da linha, defendendo aquela mesma crista, estava o tenente-coronel Merritt Edson e seus 800 fuzileiros, uma força de elite composta principalmente por raiders e paraquedistas. Edson, apelidado de Red Mike, era um dos comandantes mais agressivos do corpo de fuzileiros navais e tinha um instinto para o perigo. Ele suspeitava que um ataque estava chegando exatamente ali e posicionou seus homens para recebê-lo. Na noite de 12 de setembro de 1942, o inferno explodiu na crista. Os homens de Kawaguchi atacaram em ondas, com a mesma determinação fanática de seus predecessores. A luta que se seguiu, em um terreno que ficaria para sempre conhecido como Bloody Ridge, Crista Sangrenta, foi uma das mais desesperadas da guerra. Por 2 noites consecutivas, o combate foi travado a curta distância, com granadas, baionetas e, às vezes, apenas as mãos. Os soldados japoneses conseguiram romper as linhas dos fuzileiros várias vezes, chegando tão perto de Henderson Field que podiam ver os aviões estacionados. Em um ponto, o resultado da batalha inteira esteve por um fio. Durante a crise, Edson se tornou a personificação da resistência, movendo-se ao longo da linha de frente sob fogo intenso, reagrupando seus homens e gritando ordens. "É a crista", ele dizia a eles. "Temos que segurar a crista." A artilharia americana, mais uma vez, provou ser decisiva, com seus projéteis caindo com uma precisão assustadora sobre as formações de ataque japonesas. Ao amanhecer do dia 14 de setembro, o ataque de Kawaguchi havia falhado. Mais de 600 de seus homens jaziam mortos na encosta da crista e nas ravinas ao redor. Apesar de 2 derrotas catastróficas, o alto comando japonês ainda se recusava a aceitar a realidade. A crença no espírito superior de seus soldados era tão forte
que eles não conseguiam admitir que haviam sido superados. A conclusão, mais uma vez, foi a mesma. Eles precisavam de mais homens. Desta vez, não haveria meias medidas. 20.000 soldados foram reunidos para um ataque final, liderado por um general tão confiante na vitória que sua equipe já planejava os detalhes da cerimônia de rendição americana. A aposta final do Japão em Guadalcanal começou na noite de 23 de outubro de 1942. O tenente-general Harukichi Hyakutake, agora no comando pessoal das operações, lançou a tão esperada ofensiva de outubro. Seu plano era esmagar o perímetro americano com o peso de 20.000 homens, incluindo a famosa Divisão Sendai, uma das unidades mais ilustres do exército imperial. Ataques coordenados viriam de múltiplas direções, projetados para esticar as defesas dos fuzileiros até o ponto de ruptura. Mas o ataque principal, o golpe decisivo, viria novamente do sul. Foi lá, em um setor lamacento e escuro da linha de defesa, que o sargento John Basilone, do 1º Batalhão, 7º Fuzileiros, comandava 2 seções de metralhadoras pesadas. Basilone, conhecido como Manila John, por seu tempo de serviço no exército nas Filipinas, era um mestre em sua arte. O que aconteceu em sua posição durante as próximas 48 horas desafiaria a imaginação. A posição de Basilone tornou-se o ponto focal de um ataque implacável de aproximadamente 3.000 soldados japoneses. Durante 2 noites e um dia, sem dormir, comer ou descansar, Basilone travou uma guerra pessoal. Quando a munição de suas equipes começou a acabar, ele correu sozinho por 200 metros de terreno varrido pelo fogo inimigo para buscar mais suprimentos, carregando quase 40 quilos de munição em seus ombros. Quando seus homens foram mortos ou feridos, ele assumiu o controle das armas, movendo-se de uma posição para outra para manter um fluxo contínuo de fogo. Quando as metralhadoras superaqueceram e emperraram, ele as consertou sob fogo intenso, queimando as mãos nos canos incandescentes, mas nunca parando. Em um ponto, a carnificina foi tão intensa que os corpos dos atacantes japoneses se empilharam tão alto na frente de sua trincheira que bloquearam seu campo de tiro. Fuzileiros tiveram que sair de suas posições defensivas, sob o risco de serem alvejados, apenas para empurrar os cadáveres para o lado e limpar a linha de visão. Quando a batalha finalmente diminuiu e os reforços chegaram, apenas Basilone e 2 outros fuzileiros de sua seção original ainda estavam de pé. O chão à frente deles estava literalmente coberto de centenas de mortos japoneses. A ofensiva de outubro falhou de forma catastrófica em toda a linha. A determinação de homens como Basilone, repetida em menor escala por todo o perímetro, quebrou a espinha dorsal do ataque japonês. Pela primeira vez, os comandantes em Tóquio foram forçados a confrontar uma possibilidade impensável. Guadalcanal poderia não ser retomada. Mas para os milhares de soldados japoneses que sobreviveram à ofensiva e permaneceram na ilha, a luta contra os fuzileiros estava prestes a ser substituída por um inimigo muito mais antigo, silencioso e implacável. Após a ofensiva de outubro, a natureza da luta em Guadalcanal mudou fundamentalmente. A guerra de manobras e ataques ferozes deu lugar a uma guerra de atrito lento e agonizante. Para as dezenas de milhares de soldados japoneses ainda na ilha, o inimigo principal não era mais o fuzileiro americano em sua trincheira. Era a própria ilha. Guadalcanal, que deveria ser um palco de glória, tornou-se um nome sussurrado com pavor. A Ilha da Fome. O controle americano de Henderson Field era a chave para tudo. Durante o dia, os aviões da Cactus Air Force dominavam os céus, tornando impossível para navios de transporte japoneses lentos se aproximarem com suprimentos. A única esperança de reabastecimento vinha à noite, através do Tokyo Express. Corridas ousadas de destroyers rápidos que desciam o canal para jogar suprimentos ao mar perto da costa. Mas nunca era o suficiente. Os ataques aéreos americanos e os barcos torpedeiros afundavam muitos navios, e grande parte do que era lançado ao mar se perdia antes que as tropas famintas pudessem recuperá-lo. A consequência foi uma catástrofe humanitária. Os soldados japoneses, antes orgulhosos e bem alimentados, foram reduzidos a comer raízes, folhas e cascas de árvores.
A malária, a disenteria e o beriberi se espalharam sem controle. Guerreiros que haviam conquistado um império tornaram-se esqueletos ambulantes, homens fortes reduzidos a uma fraqueza tão profunda que mal conseguiam levantar seus rifles. Eles desenvolveram uma escala sombria e precisa para medir a proximidade da morte. Um homem que ainda conseguia se levantar tinha 30 dias de vida. Aquele que só conseguia se sentar tinha 20. Aquele que precisava urinar deitado tinha 3. Aquele que não conseguia mais falar tinha 2. E aquele cujos olhos não piscavam mais estaria morto ao amanhecer. Em dezembro, a situação era tão desesperadora que o general Hyakutake enviou uma mensagem a Tóquio implorando permissão para invadir as posições inimigas e morrer uma morte honrosa, em vez de morrer de fome em nossas próprias trincheiras. Finalmente, em fevereiro de 1943, o comando japonês cedeu. A Operação Ki, uma retirada clandestina, foi uma das operações mais bem-sucedidas da guerra, evacuando quase 11 mil soldados sobreviventes sob o nariz dos americanos. Mas eles deixaram para trás um cemitério. Mais de 23 mil soldados japoneses morreram em Guadalcanal. E o fato mais chocante é que a maioria não morreu em combate. Eles morreram de fome e doença. Eles deixaram para trás não apenas seus corpos, mas também o pilar central de sua identidade militar, o mito da invencibilidade. Porque uma crença tão poderosa, que os levara a vitórias espetaculares por todo o Pacífico, se quebrou de forma tão completa naquela ilha lamacenta. O mito da invencibilidade japonesa não foi quebrado por tecnologia superior. Em muitos aspectos, as armas japonesas, como o caça-zero e seus torpedos, eram melhores no início da guerra. Não foi quebrado por números avassaladores. Em batalhas cruciais como a de Bloody Ridge, os fuzileiros estavam em menor número. E certamente não foi quebrado por uma abundância de suprimentos. Durante meses, os americanos estiveram subnutridos e com munição racionada. O mito foi quebrado por algo muito mais fundamental. Ele foi quebrado porque os fuzileiros se recusaram a agir de acordo com o roteiro que os japoneses haviam escrito para eles. Eles não correram. Eles não se renderam. Eles lutaram. A ideologia japonesa afirmava que o espírito de luta era uma qualidade exclusivamente sua. Guadalcanal provou que o espírito de luta não tem nacionalidade. Os fuzileiros demonstraram que disciplina, treinamento e a recusa teimosa de abandonar o homem ao seu lado podiam gerar uma força tão poderosa quanto qualquer doutrina mística. O general japonês Kawaguchi, que liderou o ataque a Bloody Ridge, resumiu a campanha de forma sombria após a guerra. Guadalcanal, disse ele, é o cemitério do exército japonês. Ele estava certo. O legado da batalha foi profundo. Alexander Vandegrift e Merritt Edson receberam a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. John Basilone, o herói da ofensiva de outubro, tornou-se uma celebridade nacional, mas recusou a segurança de um posto nos Estados Unidos para voltar ao combate. Ele foi morto no primeiro dia da invasão de Iwo Jima, em 1945. Para o Corpo de Fuzileiros Navais, Guadalcanal é um terreno sagrado. A primeira divisão ganhou o apelido de The Old Breed, a velha linhagem, por causa dos veteranos que sobreviveram àquela campanha, e até hoje a palavra Guadalcanal está orgulhosamente estampada em seu emblema de ombro. Mas a consequência mais importante foi a destruição de uma ideia. A crença na superioridade espiritual havia convencido o Japão de que poderia vencer uma guerra contra o poder industrial dos Estados Unidos. Guadalcanal demonstrou que essa crença era uma ilusão fatal. O almirante Isoroku Yamamoto, o arquiteto de Pearl Harbor, havia alertado profeticamente que ele poderia correr solto por 6 meses, mas não tinha confiança no que viria depois. Guadalcanal foi onde os 6 meses acabaram. Hoje, a selva recuperou as trincheiras e os ninhos de metralhadoras. A crista onde Edson e seus homens lutaram é um lugar pacífico. Mas a lição aprendida ali, com o sangue de dezenas de milhares de homens, mudou o mundo. Guadalcanal foi onde a maré da Guerra do Pacífico virou. Foi onde uma ideologia inteira morreu. A história desses homens levanta uma questão atemporal sobre a natureza da coragem. Foi a disciplina, a liderança ou algo mais profundo que os manteve firmes contra todas as probabilidades? Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história ressoou em você, por favor,
Curta o vídeo e inscreva-se para nos ajudar a continuar trazendo à luz esses capítulos esquecidos da história. Sua participação mantém essas memórias vivas. Porque em Guadalcanal, os fuzileiros americanos não apenas salvaram um campo de pouso, eles provaram que o espírito humano não pode ser reivindicado por nenhuma nação.